Eu olho para tudo que Jesus criou, eu vejo uma beleza. Eu vejo uma beleza em tudo, no que Jesus criou, mas também nas pessoas. Só que as pessoas pegaram a sua beleza e a sua dignidade, a sua moral, a sua honestidade, jogaram na lata do lixo. Eu vejo as pessoas, cada um se brindando no seu mundo. Cada um escolhe o mundo que quer viver. A maioria delas com seus smartphones na mão e um fone de ouvido fundado no seu ouvido, só no seu próprio mundo. Cada um escolheu viver da sua maneira. E é triste da gente ver o mundo desta forma. Eu lembro que hoje eu encontrei com um irmão de um outro templo, que eu não vou mencionar o nome onde eu congregava, que já faz, eu acho que uns 2 anos ou mais. Vamos botar que seja uns 2 anos, se não fizer tá perto. E ele deixa pra mim assim, ô, você tá sumido? Aí eu falei, não, tô nada. Eu tenho sim, não tenho ouvido você aparecer. Imagina que a igreja de Cristo é um só corpo, né? É o que eu vejo. Escute no que eu vou falar com pouca sabedoria. E se é um só corpo, imagina, você congrega num determinado templo, você se torna um só corpo, pelo menos eu aprendi isso. Ali um ajuda o outro, vê a necessidade do outro, seja em palavra ou necessidade, escute, tenha paciência. Eu tenho um pensamento diferente das pessoas. E um belo dia chegou a hora de você se levantar, porque há tempo para todas as coisas. E aí você avisa um pastor que você está saindo, né, a um dos pastores, e esse pastor não comunica a outra, não comunica as ovelhas, não comunica os outros pastores, não comunica ninguém. É como se você ali fosse apenas nada. E eu digo assim, que amor é esse? Que amor é esse da própria congregação? Ou seja, que amor de Jesus é esse que as pessoas têm no seu coração? Que você participa de uma congregação, você se torna um só corpo de Cristo, vocês se juntam, né, vocês louvam, vocês cantam, e são totalmente pessoas diferentes. E escute no que eu vou falar. E quer entrar no reino do céu, por isso que eu digo, o reino do céu é santo, quer entrar de mão dada com seu irmão. Só que ali é como se cada um estivesse indo num caminho, cada um quer ser melhor pela veste, pelo carro, pelas palavras, ou seja, cada um quer brilhar, cada um tem o seu brilho. E acontece, igreja, que nós não brilhamos, quem brilha é Jesus. O pastor não vai brilhar mais porque ele é um pastor, a pastora não vai brilhar mais porque ela é uma pastora, o profeta não vai brilhar mais porque ele é um profeta, porque quem brilha é Jesus. É ele que é o dono da glória e de todo o poder, ele não divide comigo, com você, nem com ninguém. Então isso é triste de eu ver a vida desta forma e ver que o mundo está desta forma. Então foi isso que esse varão falou pra mim, né, dessa congregação onde eu congreguei e vivia lá, né, eu digo congregando, 4 anos, igreja, 4 anos, igreja, você sabe o que é 4 anos? 4 anos eu sempre fiz a minha parte, o Senhor sabe do que eu tô falando. A palavra dele diz que faça com a mão para que a outra não apareça. Eu fiz o meu melhor, igreja. E depois de 4 anos eu disse, não, eu vou me levantar. Não é porque eu me levantei, igreja, não foi porque eu quis, não olhei pra ninguém não, igreja. É que algo começou a me incomodar. Eu quero levar essa palavra aqui pra igreja. Algo começou a me incomodar? Algo começou a me incomodar. Eu tava me sentindo incomodado. É como se ali não fosse mais o meu lugar, igreja. Então eu não tô aqui culpando a congregação. Mas eu fiquei triste por essa parte. De depois de quase 2 anos encontrar com um irmão, um varão, que leva a palavra, que eu acho que ele é quase como se fosse um pastor lá. E ele dizia assim, por onde você anda? Você tá sumido? Você tá sumido? E eu falei, não. Tá sim, você tá sumido, eu repito. Falei, não, tô congregando em outro lugar. Ninguém me falou nada não, ele falou pra mim. Ninguém me falou nada não, foi um prazer te ver, foi bom te ver. Mas se você tá no outro lugar, tá congregando certinho, tá tudo certo. Aí ele falou, Jesus é um só, e tudo bem. E eu fiquei, sabe, eu fiquei pensando assim, se você for olhar pro homem, você fica cada vez mais triste quando você vê esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Se a igreja se torna um só corpo, se um tá em luta, a igreja passa a luta, você entendeu, igreja? Então, seja, eu fico triste por essa parte, porque nós não é melhor do que uns aos outros. Acontece que cada um escolhe seu caminho, né? Então eu vejo uma nação que simplesmente elas estão, cada um querendo um mundo diferente, cada um vivendo no seu próprio mundo, ou seja, é assim que está. Então vocês sabem o que eu digo com pouca sabedoria, porque nada sei, não sou melhor do que ninguém. Eu sempre digo que eu não tô aqui para brilhar, não sou diamante, não sou ouro, não sou prata, não sou melhor do que ninguém. Não sou nenhum conhecedor, apenas eu tô aprendendo. É o que as pessoas acham, que a igreja de Cristo que se torna um só corpo. Eu tenho que ser melhor do que a irmã, eu tenho que ser melhor do que o irmão. E a gente não entende que o propósito é um só. É nós ir pro reino do céu, onde é santo, e nós queremos entrar com o nosso irmão, eu sempre digo. Mas a gente acha que a nossa roupa é melhor, que a nossa calçada é melhor, que a gente tem mais dinheiro, que a gente tem um carro, que a gente tem uma casa. A gente acha que é melhor. E até engraçado é que até o pastor se acha melhor, a pastora se acha melhor, isso não é o caminho, isso não é o propósito. Não tem sentido, igreja, isso não tem sentido, a gente não é melhor. A gente somos semelhança de uns aos outros e não podemos achar que somos melhor mais do que o irmão. Então você fica 4 anos numa congregação, num templo, e apenas você chega o teu tempo de se levantar, porque tudo tem um tempo, há tempo para todas as coisas, e vocês sabem disso, igreja. E aí a gente se levanta, e essa congregação não avisa ali nem as ovelhas sequer, porque aquela ovelha não está mais sentada ali, porque ela se levantou, e nem os outros pastores sequer sabem, nem pastora desse templo, que aquela ovelha se levantou, chegou o tempo dela, né? Ali eles explicam, não, a tal ovelha saiu daqui, né? E chegou o tempo dela, então não há uma explicação. Então eu digo, sabe, igreja, com pouca sabedoria, milhares de pessoas estão aí desviados, né? Eu chamo de desviado, não tem uma congregação, não faz nada, não faz parte do corpo de Cristo, e eu digo assim, não culpe Jesus, culpa o homem, é o homem que está sendo culpado por isso. E esse homem está sendo usado por quem? Se esse homem, que são muitos em toda a terra, que está desviando uns aos outros, porque não é Jesus que está desviando, é o próprio homem. E por quê? Porque as pessoas começaram a se espelhar umas às outras. Não é para você se espelhar em mim, querer falar igual eu, que não é possível. Não é para você achar que é melhor do que eu, sabe? Não é para você me imitar, porque Jesus tem um propósito na vida de cada um, e cada um é diferente, cada um fala diferente, cada um tem a sua maneira, para que assim chegue uma pessoa, você não ganha ela para Jesus, mas o outro chegue e ganhe aquela pessoa para Jesus. Uma pessoa esteja no leito de hospital entre a vida e a morte, e você vai ali saber se ela aceita Jesus, inclusive eu, igreja, ela diz, não, eu não aceito, mas chega um outro e diz assim, você aceita Jesus? E ela diz assim, não, eu aceito, por causa da sua maneira de falar, por causa da sua maneira de se expressar, de explicar. Então, igreja, eu tô vendo um mundo que as pessoas, em toda a terra, a tecnologia, principalmente, eu não tô culpando a tecnologia, que tudo é bom quando tem Jesus, na saúde, em tudo, inclusive na tecnologia, ela é muito boa, mas a igreja, que somos nós, seres humanos, nós temos que ter limite, o que faz bem para nós e até onde a gente pode ir, o que a gente pode enxergar, que seu corpo é portal para dentro de você, assim como os ouvidos de vocês, ou a nossa boca, igreja, é portal para dentro de nós, a gente se torna o que nós enxerga, a gente compartilha, eu costumo dizer, ou seja, o que eu enxergo, o que eu escuto, ou o que eu falo, é o que eu sou, entendeu, igreja? Então, repetindo, a conclusão que eu cheguei é que as pessoas
através da tecnologia, cada um resolveu se esconder no seu próprio mundo, enfiando um fone de ouvido no seu ouvido, para não ter que ouvir o irmão, não ter que ouvir aquele, não ter que ouvir aquele, e apenas ela se trancar no seu mundo. E sabe o que eu digo para você com pouca sabedoria? Eu vejo que Satanás, ele está aprisionando as pessoas. O que você está falando? Verdade. Porque Jesus, ele não aprisiona ninguém, ele é liberdade. Eu sempre digo para você se sentir livre e voar como um passarinho. Ou seja, na tua honestidade, na tua verdade. Porque quem leva honestidade não tem vergonha de dizer ou viver o que ela vive. Simplesmente porque ela é honesta, ela vive de verdade. Mas aquele então que se prende e está preso numa mentira, numa identidade falsa, numa máscara na sua cara. Eu sempre digo, imagina uma mulher que ela se transforma antes de sair da sua casa. Coloca unha, coloca cabelo, ela vai e faz uma maquiagem sobre ela. Então imagine, ela se transforma numa pessoa que ela não é. E simplesmente quando ela tira toda a maquiagem, ela não vai querer sair de fora da sua casa, igreja. Sabe por quê? Porque ela só sai se ela estiver maquiada, ou seja, ela só sai se ela estiver transformada naquilo que ela não é. E nós não devemos se envergar do que a gente é. Você imagina, se Jesus te deu o teu cabelo é lindo do jeito que você é. Você não pode ser a fulano, você não pode ser o fulano. Se você tem uma unha, ela é bonita, e ela é bonita porque Jesus te deu essa unha. Você não pode ter outra unha. É assim que eu vejo a vida. Então o que eu vejo é as pessoas se transformando naquilo que ela não é. Imagina, numa própria maquiagem. Nós não devemos se tornar naquilo que a gente não é, e sim a gente ser o que a gente é, igreja. A grande verdade é que eu peço para todos vocês. Eu sempre digo que eu não falo de religião, eu falo rico, pobre, não importa, macumbeiro, católico, não importa. Eu não estou aqui falando de religião, não discuto religião nem futebol. Eu discuto as coisas de Jesus, o que é certo, igreja. Que todos vocês possam orar pela pena por um minuto só, coloque seu joelho no chão, seja rico, seja pobre, não importa aonde a minha mensagem chegar, que vocês possam se ajoelhar e pedir sabedoria a Jesus. Nas palavras, coloque na tábua do coração de vocês e mude. Porque não é só uma humanidade que está morrendo, e sim a terra está morrendo. E você não tem terra, simplesmente com a arrogância de vocês. Porque se ajoelha para todo mundo, obedece todo mundo, as leis, as autoridades, mas não obedece aquele que dá a vida para vocês. Que você se levanta e respira. É Jesus que está dando a vida, é Ele que não está pedindo teu dinheiro, não está pedindo nada. Ele não está pedindo, ele não tá pedindo que você faça uma troca com Ele, porque Jesus, Ele não breganha com ninguém. Jesus não troca nada com ninguém. Quem está trocando com você é o homem que está pedindo teu carro, é o homem que está pedindo tua casa, teu cartão de crédito, é o homem que está pedindo. Jesus é para você fazer por amor, apenas fazer. E todos nós sabemos o que devemos fazer. Quando a gente tem Jesus, a gente sabe o que tem que fazer, porque somos moldados, somos transformados, nós passa pelo fogo, sabe, igreja? Então a gente sabe o que tem que fazer pelo irmão, pelo aquele que precisa de uma palavra, ou seja, não ajuda. O que nós vemos é um mundo que cada um quer ir numa direção, inclusive nos casamentos, a esposa puxa para um lado, o marido puxa para outro. Aí você vê um mundo sem amor, porque só se tem uma união, só se tem Jesus quando se tem amor. Se não tem amor, se não tem amor no casamento, se não tem amor na família, aonde que Jesus se encontra, igreja? Vocês me perdoam se eu estou sendo tão realista nas palavras. Aí eu digo para vocês, todos vocês que estão a ouvir, aí Jesus não está. Só está o egoísmo, só está as suas vontades. Então, muitos são conhecedores da palavra, muitos fizeram até teologia, e muitos de vocês podem até estar aqui me ouvindo. Não tem Jesus, o que tem só a sabedoria de vocês, só a sabedoria de vocês, porque Jesus é para a gente viver Ele. E quando você vive Jesus, você tem amor pelas pessoas, você não se acha melhor e nem poderoso, porque poderoso é Jesus. Só Ele pode dar vida para essa terra, para esta nação, só Ele pode levantar os ossos secos e dar vida. Nós não podemos, não somos poderosos, igreja. Então eu digo para todos vocês com pouca sabedoria, se você é uma pessoa que saiu, foi decepcionado pelo homem, não foi Jesus que decepcionou, ore ao Senhor. Eu sempre digo, aonde o meu áudio chegar, aonde o meu escrito chegar, eu posso não estar mais nessa terra, mas a mensagem chegou até você, eu posso ter ido embora, mas a mensagem chegou até você, você pode não me conhecer, né? E se você me conhece, talvez eu não esteja mais aqui, já tenha ido embora dessa terra, eu sempre digo, eu vivo um dia após o outro, eu não sei quando é dia ou hora, eu não vou viver aqui igual um dinossauro, eu sempre digo, todos nós estamos aqui passando, a vida é como uma viagem de trem, vai chegar uma hora que a gente vai desembarcar, a gente vai descer, não dá tempo a gente se despedir, nem sequer dos filhos, da família, essa é a grande verdade. Então todo dia a gente vive um dia após o outro se despedindo dos amigos ou dos nossos próprios filhos, essa é a grande verdade, para aquele que tem Jesus de verdade, a igreja de Cristo, a igreja limpa, a igreja que carrega a verdade. Encontre um templo, sabe, que tenha pastor de Jesus, que ainda tem nessa terra, acredite, ainda tem, porque senão a vida não teria mais sentido nessa terra. Jesus já teria acabado com essa nação, que está pior do que Sodoma e Gomorra, igreja. A terra, eu não estou falando de uma cidade, igreja, eu estou falando de uma terra, está pior do que Sodoma e Gomorra, mas Jesus ainda quer salvar. Talvez você que faz a mim me ouvir, seja você uma mulher, ou seja você um homem, Jesus quer salvar. Então encontre uma congregação direita, ore ao Senhor, sabe, se ajoelhe, se plante diante do Senhor, entregue todos os teus pecados, não importa qual seja o tamanho do teu pecado, não importa, se ajoelhe, coloque diante do Senhor, Jesus irá te perdoar, irá pegar os teus pecados, jogar na água do mar profundo onde ninguém possa achar. Se alguém dizer que você não mudou, quiser te acusar, igreja, porque eu passei por isso, é o próprio Satanás usando a boca das pessoas para que você não prossiga na caminhada com o Senhor Jesus, mas você consegue, você vai conseguir, e salve pelo menos a sua alma. Lembre que a salvação é independente, faça a sua parte, faça hoje, não espere amanhã, não espere mais, eu digo em nome de Jesus, se ajoelhe diante do Senhor, sabe, não olha para o homem, não olha para mim, não olha para ninguém, só olha só para Jesus. Nosso foco é Jesus, igreja.